Fala pessoal, radar de trânsito é um assunto que pode cair no Enem quando a gente usa um assunto que é muito importante, que é a estatística, ok? E para falar de estatística no Enem, você deve estar preparado para, por exemplo, tabelas, para gráficos e identificar números e informações dentro dessas tabelas ou gráficos, tudo bem? Então, antes de resolvermos a nossa questão, vamos falar rapidamente de média aritmética simples e média aritmética ponderada. Quando você tem um conjunto de observações, um conjunto de números, e você quer saber a média aritmética simples entre esses números, o que você deve fazer? Você deve somar todos esses números e dividir pela quantidade de números que você está somando. Mas, quando você quer fazer uma média ponderada, o que significa média ponderada? É quando cada observação possui um peso diferente em relação à outra. Então, para você calcular a média ponderada entre n números quaisquer, você deve somar o produto entre cada observação e seu peso, então x1p1, x2p2, até xnpn, e o seu denominador não é a quantidade de termos que você está somando, e sim o somatório de termos de todos os pesos que você utiliza na sua média. Ok? Então, vamos ler a questão que diz o seguinte. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. Então você tem na tabela enunciada pela questão a distribuição de velocidade média entre esses 300 veículos que passam pelo radar. Então podemos analisar alguns casos que, por exemplo, 25% dos veículos que trafegam por esse radar passam a uma velocidade média de 20 km por hora, assim como 40% dos veículos trafegam a uma velocidade média de 50 km por hora. A pergunta que ele faz é: a velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é D. Muito bem, dado que cada velocidade possui um peso diferente para a sua média, você deve usar a média ponderada. E qual vai ser o fator de ponderação para cada velocidade? A porcentagem de veículos que trafegam a determinada velocidade. Então, para calcular a velocidade média, eu vou pegar a velocidade de 20 e multiplicar pelo peso dessa velocidade, 5%. A mesma coisa eu vou fazer com 30 km por hora e o seu peso, 15%, e vou fazer isso com todas as velocidades e seus respectivos pesos. O nosso denominador, como eu disse anteriormente, deve ser o somatório de todos os termos, de todos os pesos. Como cada peso refere-se a uma porcentagem de veículos que passa pela avenida, o somatório de todos os pesos vai dar o total de veículos, no caso 100%. Então, para terminar de resolver a nossa velocidade média, você deve fazer essa conta de cima, que não é tão complicada, é um pouquinho trabalhosa, mas não é tão complicada. Vai ficar 4.400% divididos por 100%, que, simplificando os dois zeros, você vai ter uma média horária de velocidade de 44 km por hora. Então, de acordo com as suas alternativas, o gabarito será a letra B. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.